Olá, nobres alunos, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre massas e medidas. Esse slide eu já peguei pronto, né, do grande professor Agamenon. E o conteúdo aqui ele é essencial para o Enem. A gente vai estar começando hoje uma série de vídeos para tratar um pouco sobre o Enem, né? E eu vou trabalhar um pouco com os conteúdos que são mais abordados. Aí um deles, que é bastante abordado, né, quase todo ano tem uma ou duas questões, sobre cálculo estequiométrico. Mas antes da gente falar propriamente dito do cálculo estequiométrico, temos que falar de massas e medidas, né, que vai dar um embasamento para que a gente possa trabalhar com esse estudo, certo? Então, os materiais serão preparados para o Enem. Eu vou estar colocando os vídeos no YouTube, no meu canal. Eu vou colocar também questionários online para que sejam respondidos e corrigidos ao mesmo tempo, né, sem precisar de retorno. Vai estar no link dos vídeos, no link da descrição desses vídeos. E aí vai ser assim, toda semana eu vou estar postando algum material para que você estude em casa, né? Dos materiais eu vou priorizar o que é mais cobrado, tá bom? Como medir átomos e moléculas? Então existe uma medida para trabalhar com esses átomos e moléculas, que é a unidade de massa atômica, o mA ou apenas o U. Né? Eu tenho aqui como padrão o átomo de carbono 12 e esse átomo é dividido em 12 partes. Então pega-se uma parte dessas 12 que foram divididas e tem-se aí uma unidade de massa atômica, né? Então eu posso dizer, né, de forma fracionária que um dozeavos do carbono 12 correspondente a 1 UMA. Então a massa atômica é o número que indica quantas vezes um determinado átomo é mais pesado que um dozeavos do carbono. Vou pegar aqui o exemplo do átomo de hélio. Uma parte, duas partes, três, quatro partes. Então, o átomo de hélio ele vai ser 4 UMA, que é a unidade de massa atômica. O átomo de hélio é 4 vezes mais pesado que um dozeavos do átomo de carbono. A massa do elemento químico é a média ponderada das massas atômicas de seus isótopos, onde a porcentagem com que cada um aparece na natureza é o peso. Então, o cloro possui dois isótopos, 35U e U que tem 37U, com os percentuais respectivamente iguais a 75% e 25%. Então, a massa desse elemento vai ser a média ponderada, né? A massa de 35U vezes o seu percentual, que é 75, mais 37U vezes o percentual desse átomo, desse cloro, nesse isótopo, que tem 25% de abundância. Então faz-se a média ponderada, obtendo-se aí um valor de 35,5 UMA, que é o que aparece na tabela periódica, né? Aqui tem um exercício: o carbono ocorre na natureza como mistura de átomos, dos quais 98,9% são carbono 12 e 1,1% são do carbono 13. Explica o significado das representações. Aqui é o isótopo do carbono com número de massa 12 e o isótopo com o número de massa 13. Né? Se a gente for relembrar aqui sobre a representação do elemento, nós teríamos um elemento X qualquer com o número atômico Z e em cima o número de massa A, certo? Então, temos aí essa resolução. Com base nesses dados, calcule a massa atômica do carbono natural. Então, aqui a gente tem de novo a média ponderada dos isótopos, né? A massa atômica. Aqui vai ser o número de massa do elemento, do isótopo, vezes o seu percentual, né, a média ponderada, dividido por 100%.
Está passando esses slides. Vocês podem estar dando uma olhada aí, tá bom? Massa molecular, o M, é um número que indica quantas vezes uma molécula é mais pesada que 1/12 do carbono 12. De maneira prática, calculamos a massa molecular, somando-se todos os pesos atômicos dos átomos que formam a molécula. Então, se você observar isso aqui, você vai ter na tabela periódica um númerozinho acima do elemento, né? Às vezes vem abaixo. E esse númerozinho aí vai ser a unidade de massa atômica. E aí, desse exemplo H2SO4, para calcular isso, você vai pegar a massa de cada um, né? O hidrogênio é 1, só que ele aparece duas vezes. 2 vezes 1 dá 2. O enxofre, a massa dele é 32, ele aparece uma vez, então vai ser 32. E o oxigênio é 16, mas ele aparece quantas vezes? 4. Então, multiplica-se 16 vezes 4, obtendo 64. Feito isso, né? 64, 32 e 2, realiza-se um somatório. Então, esse somatório dá 98 unidades de massa atômica. Outro exemplo, a massa molecular da sulfonamida. Observe que nós temos o número do elemento químico, né, o número de massa dele lá, e a quantidade de vezes que ele aparece. Então aqui é o mesmo esquema que a gente viu anteriormente, né? O carbono, por exemplo, tem número 12 de massa, só que ele aparece 6 vezes. Então multiplica-se 12 vezes 6, que dá 72. O hidrogênio é 1, só que ele aparece 8 vezes, então multiplica-se por 8. O nitrogênio é 14, ele aparece 2 vezes, multiplica-se por 2, dado 28. O oxigênio é 16, ele aparece 2 vezes, então multiplica por 2, dá 32. E o enxofre tem massa 32, ele aparece uma vez, multiplica-se por 1, então dá 32. Somando tudo, nós obtemos 172 U. Aqui tem outro também, vou passar. É o mesmo princípio, tá? Só que nesse caso aqui ele está separando, né? Fazendo a massa do Na2SO4 e a massa do H2O. Um detalhe aqui é que o H2O tem 3, tá? Então seria importante, seria necessário multiplicar esse 18 por 3. Ó, tá vendo? Lá no final, 142, que é a massa do Na2SO4, mais 3 vezes 18. Esse 3 aqui é o coeficiente estequiométrico que está aparecendo para a molécula de água, certo? Então é necessário multiplicar por 18, porque tem 3 moléculas de água. O número de Avogadro é o número de entidades, moléculas, átomos. Eu também posso dizer que são íons, elétrons, né? Qualquer coisa existente na massa em gramas igual a massa molecular à massa atômica. Esse número é igual a 6,02 vezes 10 a 23. Normalmente em vestibulares e no Enem já estão arredondando esse número para 6, né? Não é 6,02, ele arredonda-se para 6. Em uma massa de 56 gramas de átomo de ferro, peso atômico 56 U, existem 6,02 vezes 10 átomos de ferro. Em massa de 18 gramas de água, massa molecular de 18 U, existem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então essa quantidade de 6,02 vezes 10 a 23 é chamado de mol. Então posso dizer que um mol de ferro tem 56 gramas e 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro.
1 mol de água tem 18 gramas e, já estou passando aqui para gramas, né? E 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Isso aqui é mais na prática quando a gente faz exercícios. Resumo: 1 mol de átomos de cálcio, por exemplo, pesa 40 gramas. Se você pegar a massa do cálcio lá na tabela periódica, tem lá 40. O M é o peso molecular e o PA é o peso atômico. Uma molécula de CO2 pesa 44 gramas ou PA e contém 6,02 vezes 10 a 23 entidades. A massa em gramas de um mol de átomos ou a massa em gramas de um mol de moléculas chama-se de massa molar. Então, utiliza-se muito essa definição para fazer cálculos estequiométricos. A gente vê com muita frequência em questões de vestibulares e do Enem. Por exemplo, né? Um extintor de incêndio destinado ao uso de equipamentos elétricos contém 5.060 gramas de dióxido de carbono. Quantos mols de molécula dessa substância há no extintor? Então, está aqui os dados. Pelos dados, nós vamos ter a massa do carbono e a massa do oxigênio. Então, 1 mol do CO2 tem 44 gramas. Se eu for pegar aqui, é 12 do carbono, mais 16 vezes 2, que é do oxigênio. Então, isso vai dar 44. Então, o número N mols dessa substância vai ter 5.060 gramas. Aqui nós vamos ter um N igual a 115 mols. Só retornando aqui. Existe uma formulazinha simples para se trabalhar com o número de mols. Tá? Deixa eu puxar esse pincel para cá. Qual é essa fórmula, professor? Bem, o número de mols é igual a massa, normalmente é em gramas, dividido pela massa molar, que é em gramas por mol. Então, se a gente for fazer essa divisão, nós temos 5.060 dividido por 44, que dá 115 mols. Se você quiser fazer depois aí no celular ou na caneta mesmo, pode fazer que dá esse número. São questões de exemplo, eu vou passar para não ficar tão grande o nosso vídeo. A gente chega no último ponto, que é o volume molar, né? Que é CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Então aqui você vai ter a condição onde a pressão é 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio e a temperatura absoluta 273 K ou temperatura em graus Celsius 0 graus Celsius. Então isso é CNTP, condição normal de temperatura e pressão. O volume molar é um volume ocupado por 1 mol de um gás. Na CNTP, ele é igual a 22,4 litros. Então, por exemplo, eu tenho 1 mol de hidrogênio. Esse mol de hidrogênio, ele tem uma massa, né? E essa massa e esse mol, um mol, vai ter 22,4 litros de hidrogênio. Para questões, para a gente observar. Assinale a alternativa correspondente ao volume ocupado por 0,5 mol de CO2, nas condições normais de temperatura e pressão. Então, se 1 mol ocupa 22,4 litros, 0,25 ocupa um volume V. Posso chamar de X ou qualquer outra variável. Regra de 3, 1 para 0,25 e 22 dividido por V. Então, fazendo aqui produto dos meios igual a produto dos extremos, nós vamos encontrar o volume igual a 5,6 litros. Regra de 3, tá? Na CNTP, o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono é...
Aqui a gente vai ter que converter a massa molar do monóxido de carbono, de 1 mol, né? Então, se 1 mol de monóxido de carbono ocupa 22,4 litros, nós vamos ter um volume de 10 gramas, e a massa molar do monóxido de carbono é 28 gramas. Então aqui vai fazer regra de 3 de novo, né? 22,4 litros para 28 gramas e um volume V para 10 gramas. Então, fazendo regra de 3, nós vamos encontrar um volume de 8 litros. Beleza? Então, eu vou estar encerrando por aqui. Tá, pessoal? Depois eu vou colocar algumas listas de exercícios para que a gente pratique. Esse conteúdo, ele exige bastante que a gente saiba a regra de 3, né? A regra de 3 simples, não composta. Não é tão complicado, né? Você vai estar usando algumas unidades. E na próxima aula a gente dá continuidade com o cálculo estequiométrico, né? Que ele também depende dessas unidades aí de medida. Valeu, um abraço.